Oi, pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta para a gente continuar nossas conversas a respeito de segurança internacional, geopolítica, política internacional, com um vídeo que me parece ser muito importante e muito interessante para a gente entender e conseguir analisar de uma forma ou de outra tudo isso que está acontecendo no mundo hoje, né? Muitos questionamentos que advêm com relação ao funcionamento do mundo, as relações internacionais, a geopolítica, como que isso acaba de uma forma ou de outra também influenciando toda essa lógica, todo esse funcionamento, né, do sistema internacional, né, e mesmo como que isso acaba impactando a nossa própria vida. Nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre a relação entre três termos bem importantes: política, exceção e segurança. Tá? São três termos bem relevantes até para a gente, principalmente, conseguir distinguir o que seria uma coisa que deveria ser tratada no âmbito da política e o que deveria ser uma coisa que deveria ser tratado na área de segurança. Né? Não no sentido de criar algum tipo de classificação muito rígida ou algum tipo de conceito muito fechado, mas acho que a principal intenção aqui é que a gente saiba reconhecer, de uma forma ou de outra, onde alocar esses debates, onde alocar essas discussões e perceber principalmente todos os tipos de jogos políticos que vão sendo feitos com relação a isso. Há vários estudos que mostram, de diversas maneiras, de que forma que questões que eram de segurança estão sendo tratadas no âmbito político, de que forma questões que eram políticas são tratadas no âmbito da segurança, e como que isso gera efeitos, como que isso traz consequências de uma maneira ou de outra, seja para a alocação dos recursos de segurança, como tropas, policiais, armamentos, também para a mobilização de uma estrutura jurídica que permita, de uma forma ou de outra, construir e contribuir para essa situação, e como que isso é também derivado de movimentos políticos mais amplos dentro da nossa sociedade. Então, a intenção aqui é discutir essa relação entre política, exceção e segurança, tentar colocar de uma forma ou de outra cada um desses três termos na sua posição relativa diante dos outros dois, né, e como que eles se relacionam, enfim, que para nós é uma parte mais essencial. Né? Então, para começar, eu gostaria de trazer a ideia de política, né, para a gente recuperar um pouquinho o que a gente fala quando a gente fala de política. Bom, para nossa compreensão aqui em segurança internacional, em geopolítica, em relações internacionais, parece ser necessário que a gente faça um recorte. É importante a gente recortar para compreender exatamente o que a gente está abordando e como. Tem uma colega minha que a gente conversa bastante sobre várias coisas da vida, mas também da academia, e acho que, de certa forma, ela está certa quando ela fala que é um momento que a gente tem que viver agora de recuperação da função dos conceitos, enfim, das definições, para entender exatamente os limites das coisas, né? Porque a gente vai ver que isso pode trazer algumas consequências. Nesse sentido, existem várias definições sobre política, né? Existem várias possibilidades de analisar e de definir esses textos, e talvez, inclusive, os cientistas políticos, os filósofos, com certeza sejam mais capacitados do que eu para fazer essa discussão. Né? Mas dentro da área de geopolítica, de segurança internacional, de relações internacionais, a gente consegue, se não dar um conceito, pelo menos identificar que há uma certa confusão sobre a política, sobre a segurança, sobre a exceção, né? E que isso, de uma forma ou de outra, se aplica. Né? E a gente tem que encontrar, de uma forma ou de outra, as definições e delimitações. Então, uma dessas delimitações que a gente pode fazer, que eu acho interessante sobre política, é a respeito de qual política a gente está falando. Né? Dependendo do que a gente estiver analisando, das nossas intencionalidades, daquilo que a gente, dos nossos objetivos, eu quero só entender, ou eu quero analisar, ou eu quero fazer um trabalho científico a respeito disso, dependendo dessa forma, e dependendo daquilo que a gente estiver analisando, a gente pode falar que a política tem várias naturezas. Né? Por exemplo, a gente pode usar uma conceituação que mais na mídia se fala a respeito de política, em que essa ideia de política ela é restrita aos jogos entre os grupos que buscam tomar posições nas sociedades, ou, por exemplo, a gente pode falar de um tipo de poder que não é um poder institucional direto, mas o poder religioso, o poder carismático, o poder cultural, que não é uma dominação direta do Estado com o cidadão, mas que determina um pouco as ações tomadas por aquelas pessoas que estão
nesse meio. A gente pode falar de uma política de uma empresa, políticas institucionais da empresa, de como quais os comportamentos que devem ser assumidos e de que forma que isso acontece, ou outras relações de dominação, controle, determinação, nos relacionamentos, por exemplo, interpessoais abusivos. Existe uma relação de poder, existe uma política dos corpos, das subjetividades, nas relações marcadas pela questão racial, há também essa questão, né, os recortes de gênero, ou ainda falar em política como potencialidades futuras. Né? Então, nesse sentido, há muita. Dependendo daquilo que a gente quer, não é uma confusão que atrapalha, mas é uma discussão tão plural que nós temos que admitir para nós alguns recortes. Né? Para nós, em segurança internacional, fala-se de política sempre que a gente fala de uma certa institucionalidade. Porque como é uma segurança internacional, ela diz respeito aos estados, né? Sobretudo aos estados, também a influência de outros atores, né? Como nas relações internacionais como um todo. Mas nesse sentido, parece ser mais interessante que a gente pense de uma forma ou de outra nesses graus de institucionalidade, né? Nessas formas através das quais a gente vai trabalhar esses temas, né? Por meio da visão do Estado. Então, nesse sentido, a gente fala de política sempre que a gente busca uma certa institucionalidade nas decisões tomadas dentro dessas instituições, né? Para buscar obter objetivos específicos que podem ser do interesse dos estados, dos governos, dos indivíduos, de grupos específicos, enfim. Né? Então, dentro de segurança internacional, a gente coloca essa questão no âmbito da política que cumprem as instituições, como governos, ações do poder legislativo, poder judiciário, todos esses funcionamentos administrativos do Estado e sua regulação, a regulação que eles fazem dos conflitos sociais. Nesse sentido, a percepção que a gente usa é muito baseada naquela que o Max Weber, o sociólogo, né, do século XX, e os juristas, né, da parte do direito público e tudo mais, colocam também com relação à formação do Estado. Né? Então, esses dois elementos, para nós, são muito importantes, né? São inspirações muito fortes nessa visão mais weberiana, nessa visão mais institucional do Estado. Né? Então, se a gente observa a política em segurança internacional como essa esfera institucional, como que a gente vai para a segurança? Né? Que tipo de salto a gente faz? Bom, a segurança ela não se confunde, nem pode se confundir com a política, sob o risco de ter derivações muito perigosas. Né? Isso acontece pois aparece uma questão muito importante aqui para a nossa discussão. A segurança está justamente em meio a algumas áreas cinzentas desse funcionamento institucional do Estado. Talvez ela seja justamente, se a gente pensar de uma forma mais rígida, a parte mais política da política internacional, já que ela gira em torno dos interesses, das perspectivas de ação dos grupos, dos recursos e dos próprios elementos que compõem o mundo como a gente quer, como a gente vê. Né? Então a gente enxerga de uma forma ou de outra essa segurança como uma parte mais política. O Carl Schmitt vai falar isso quando ele define a política como uma definição do inimigo, né? Daquela ameaça existencial, daquela questão que vai, de uma forma ou de outra, definir alguns pontos que ameaçam e representam perigos. Né? Justamente isso acontece porque a segurança, aqui pensando a segurança enquanto prática e não tanto enquanto conceito, sempre vai depender de alguns aspectos específicos. Por exemplo, o rompimento da normalidade. Né? A princípio, os estados só vão utilizar mecanismos de segurança, que são mecanismos de coação, de coerção com relação a indivíduos, grupos ou países, em situações que estão para além da normalidade. Né? Esse uso que eles fazem, portanto, ele tem que ser justificado. O que quebrou a normalidade? Né, qual foi a situação, aí sim, de exceção, que quebra essa normalidade e justifica o uso da violência, o uso do direito, o uso dessas outras questões e situações aí que trazem assim, a maleabilidade, né, do uso desses dispositivos de segurança. Né? Então, né, essa justificação se dá em torno da figura de exceção, que é um termo muito importante para compreender o âmbito jurídico, político, securitário, no sistema internacional que a gente vive, pautado na ideia de exceção. Né? Bom, por que isso importa? Porque trabalhar
as figuras de exceção faz um movimento muito trabalhado por grandes teóricos da segurança internacional, principalmente o pessoal da chamada Escola de Copenhague, que é uma das escolas hegemônicas do pensamento estatal sobre segurança internacional hoje em dia, e que eles vão trabalhar a figura da política e da segurança como dois âmbitos diferentes, né? Muito baseado também na ideia do Carl Schmitt. Eles vão falar o seguinte: a segurança, ou melhor, a exceção, ela é representada pela ideia de que se tira do âmbito da política, ou seja, se tira do âmbito da institucionalidade, a discussão das características próprias dessa institucionalidade, e se coloca essa situação na tentativa de eliminar algo que representa um perigo existencial àquela instituição ou àquele país, dando assim uma visão bem política do próprio conceito, um dos conceitos fundamentais da segurança, que é a ameaça, né? A segurança, para usar essa definição da Escola de Copenhague, tira o debate do âmbito da política e coloca, da política institucional, do legislativo, do executivo, do judiciário, e coloca no reino da segurança. Ou seja, coloca as decisões em outros termos, em outros cálculos. Ao invés de debater um tema ou tentar entender algo por meio da tentativa de aproximar interesses diferentes, mediar esses interesses, buscar alternativas, campos médios, eu coloco essa discussão na luta contra um perigo que ameaça a própria existência daquela instituição. Um perigo que, portanto, deve ser eliminado, já que apenas essa eliminação consegue prover a segurança da manutenção da normalidade com relação àquela instituição ou com relação àquele país. A gente enxerga, assim, portanto, de uma forma bem interessante, essa mudança da imagem do inimigo, né? Então, por exemplo, quando a gente fala aqui no Brasil, o inimigo interno, o subversivo, o criminoso, bandido bom é bandido morto, eu estou tirando a discussão da esfera da política, né? O que a gente pode fazer para melhorar a criminalidade, o que a gente pode trazer para discutir penas alternativas, outras formas de lidar com isso, e falar, bom, matar o inimigo, matar o criminoso, matar o bandido, que eu resolvo o problema da criminalidade. Então acho que esse exemplo é um exemplo bem claro para a gente distinguir, né, esses dois âmbitos, essas duas esferas, né, entre a política e a segurança. Existem muitas críticas à Escola de Copenhague, né, e eu, inclusive, tenho várias críticas à forma como eles enxergam o mundo, mas eu acho que essa definição, né, os autores principais da Escola de Copenhague são Barry Buzan e o Ole Weaver, essa definição que eles apresentam é bem interessante para a gente pensar esse movimento discursivo, né? Essa discussão representa bem a mudança de racionalidade por trás de como tratar esse assunto, né, saindo do reino da política e indo em direção ao reino da exceção, do uso da violência, da eliminação dessa ameaça e as consequências que isso traz para a sociedade, para o país, para o mundo. Há vários tópicos interessantes para a gente discutir sobre isso, mas como o vídeo já está aí bem grande, eu aguardo os comentários de vocês, dúvidas, colocações, para que a gente possa formar, inclusive, continuar formando um canal plural, democrático, discutindo e apresentando esses elementos e essas discussões aqui com vocês. Beleza? Então, no mais, um abraço forte, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, deixem os comentários de vocês aqui embaixo e a gente se vê na próxima, tá bom? Até mais, pessoal!